Em conversa com empresários, Bernardinho diz que seleção francesa de voleibol tem talento, mas falta consistência. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Ok, beleza galera, bem-vindos. Este é o canal Soldera Vôlei e eu sou o professor Giovanni, especialista em voleibol, e vim trazer para vocês mais um vídeo aqui falando e relatando sobre esta entrevista que o Bernardinho deu para empresários, nem uma palestra, e você vai ver aí na íntegra exatamente o que o Bernardo Rezende relatou. Poucos conhecem pelo nome Bernardo Rocha de Rezende. Para a maioria, ele é o Bernardinho, um dos maiores campeões da história do voleibol. Com mais de 30 títulos importantes na carreira e, após ter comandado as seleções brasileiras feminina e masculina, o treinador se prepara para assumir a equipe masculina da França após as Olimpíadas de Tóquio. Numa conversa com empresários franceses organizada pela Câmara de Comércio da França no Brasil, na noite de terça-feira, Bernardinho falou sobre os atributos necessários para a liderança e o sucesso nas quadras e fora dela. Quando eu chego à seleção de vôlei, com a experiência do feminino, eu chego no masculino, eu comecei a encarar, até pela minha formação, a seleção como uma empresa, literalmente, que nós vamos estabelecer uma cultura. Quais são os valores que nos alinham? Por que nós somos um time? Em que nós acreditávamos? E o primeiro valor da nossa cultura, para que a gente pense um pouco e reflita, né, coletivamente, é a integridade. Para que eu estabelecesse um ambiente de confiança entre as pessoas, é a integridade. A disciplina é saber dizer não para aquilo que não é relevante e importante, dizer sim para aquilo que realmente importa. E a resiliência é saber lidar com os nãos que a vida traz. Ao longo da carreira, Bernardinho conheceu mais pódios do que se ele não estivesse presente em todos eles. Entre as conquistas acumuladas pelo técnico com a seleção masculina do Brasil estão 2 ouros olímpicos em 2004 e 2016, 2 pratas em 2008 e 2012 e 3 títulos mundiais 2002, 2006 e 2010, além de 8 ligas mundiais. Antes, com a seleção feminina, ele havia conquistado 2 bronzes olímpicos nos Jogos de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000. A França tem muita técnica, tem muita qualidade, muito talento. Falta um pouco de consistência, sabe? E a consistência tem a ver com repetição. Nada substitui a capacitação. O único elemento que nós controlamos é o quanto de empenho e dedicação nós colocamos no processo de trabalho. Eu não controlo quanto de talento eu tenho. O Papai do Céu deu para cada um de nós um kit pessoal. Eu tenho um pouco mais de talento para isso, outro mais para aquilo, mas o quanto de energia e dedicação eu coloco no processo de trabalho, o trabalho eu controlo. Recentemente, o nome do brasileiro foi anunciado para substituir o técnico francês Laurent Tillier no comando da equipe dos Blues para chegar ao ouro olímpico nos Jogos de Paris em 2024. Aos 61 anos de idade, Bernardinho foi descrito como o maior treinador da história do vôlei pelo diário francês esportivo L'Équipe, assim que a escolha se tornou em 12 de abril deste ano. A lenda do vôlei destacou o site France, que considerou a contratação como um golpe de mestre dos franceses. Ainda que o projeto de treinar os franceses exija sacrifícios pessoais, Bernardinho conta que a vontade de sair da zona de conforto falou mais alto. O atual técnico do Sesc Flamengo, do Rio de Janeiro, continuará o processo de montagem do elenco carioca para a próxima temporada da Superliga. De acordo com a imprensa esportiva, a estreia à frente da seleção francesa deverá ocorrer em setembro no Campeonato Europeu.
Adaptação à nova cultura. Bernardinho será o primeiro estrangeiro a treinar a equipe de vôlei da França desde o russo Vladimir Kondra, em 1995. Ele sabe que pode trazer experiência ao time, mas também que terá de se adaptar à nova cultura. É um grande exercício, porque eu diria que talvez uma das grandes capacidades do líder é se adaptar sem jamais perverter valores essenciais, no sentido de ainda mais transgredir aquilo que é essencial. Respeito não faltará, trabalho não faltará, mas adequar aquilo que é a cultura local. Então, acho que assim, adaptabilidade. Os mercados não são diferentes. Uma empresa francesa vem no Brasil e ela vem com o mindset francês, não, vai ter que se adequar ao mercado, que é um pouco diferente. Até produtos, eventualmente, em função de condições locais, eles têm que ser adequados, né? Acredito eu. Assim como, né, nós temos que ajustar. Trazemos muitas coisas boas que contribuem para, mas certamente temos que adequar aquilo que é, né, a cultura local. Então, isso serve, né, é uma via de duas mãos. Então, essa é uma das grandes coisas que me faz assim, pensar seriamente nisso, porque é um grande desafio e um grande aprendizado. Muito bacana tem sido entender um pouco e tentar definir um pouquinho do código cultural francês, porque se você... Qual é a indústria que eu trabalho? A primeira questão é falar um pouquinho sobre isso, né? O treinador deixou a seleção brasileira de vôlei logo após a conquista do ouro nas Olimpíadas de 2016. Agora, ele diz estar pronto para aceitar uma nova missão para o próximo ciclo olímpico. Desde o domínio do idioma, eu tenho uma boa noção, entendo bastante, falo um pouco mais de dificuldade porque eu não pratico tanto, tendo aulas. Então, eu já vejo, inclusive, que os jovens, eu tenho uma professora que é muito jovem, elas falam, em Paris, por exemplo, é quase que um dialeto os jovens falam, né? Então, ela me falando um pouco disso. Se você conseguir chegar falando algum desses termos para algum daqueles jovens jogadores, eles vão ver que você é um cara cool, você é um cara bacana, você é um deles, entendeu? E o que eu digo é, se eu realmente for e estiver lá, a primeira entrevista que eu der com o treinador da seleção francesa será em francês. A primeira coisa é o seguinte, não, eu sou treinador da seleção francesa, eu vou começar, mas eu falo em francês, entendeu? Então, assim, é uma prova de que assim, eu estou né, me adequando, mergulhando naquilo que é a cultura francesa. Né? E toda adequação também é uma via de duas mãos. Eles também têm que entender que eu sou brasileiro, por mais que eu me adeque, eu me molde algumas coisas, eu também não serei 100% francês. O impacto é enorme. Mas o grande segredo é esse. Como é que eu adequo aquilo que eu acredito à cultura francesa? Se eles estão me convidando, é porque eles querem algum tipo de mudança. Bernardinho ainda relembrou a sua primeira experiência na Europa em 1989 como treinador de um modesto time italiano. Após décadas dedicadas ao esporte, o treinador conta algumas das lições que aprendeu. Por fim, Bernardinho destaca o papel do comandante. Não, você trabalha numa indústria onde você é medido por vitórias e derrotas, ponto. O voleibol não tem nem empate, você ganha, você perde. Esse é o resultado final, o byproduct. Mas, na realidade, o que nós fazemos é desenvolver pessoas. Quanto melhores, mais capacitados fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, mais condições de entregar resultados.